sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fitilosofia, o podcast que foi criado para gerar insights para você que atua no mercado fitness de alguma forma. Lembrando que você, nosso ouvinte, tem condições super especiais no e-commerce de suplementos VIPFit. É só você entrar lá, vipfit.com.br, escolher qualquer um dos milhares de produtos que eles têm à disposição, digitar o cupom FITILOSOFIA em caixa alta e pronto, você vai ganhar um baita desconto aí para dar um up nos seus treinos. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu amigo Marcelo Braz, meu companheiro de jornada, certo, Marcelão? Ótimo, vamos lá, Salomão, mais uma vez com alguns assuntos interessantes para você do mercado fitness, do mercado de academia, do mercado wellness e saúde em geral. Boa, e hoje a gente vai falar... Fitilosofia é o nome do nosso podcast. A gente vai filosofar sobre um tema muito importante que tem a ver com os hábitos, o comportamento do consumidor, o quanto que tudo tem mudado, né? A gente tem se refletido muito, inclusive, né, Marcelão, que por um lado a quantidade de espaços fitness, academias, é low cost, é premium, é intermediária. Hoje tem academia para tudo quanto é lado. Esse mercado está crescendo tanto, por um lado. Por outro, algumas doenças ou índices muito preocupantes também têm batido recordes, né? Outro dia saiu uma pesquisa aí que 60% dos brasileiros estão acima do peso. 60% dos brasileiros estão acima do peso. E aí índices, né, como obesidade, diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão, burnout. Nunca se viu na história tantas pessoas sendo afastadas dos seus trabalhos, acionando o plano de saúde por conta de burnout. Então eu vejo isso como um grande paradoxo. Por um lado, o mercado fitness está em alta, por outro, essas doenças também continuam em alta, né? Porque pode ser que tudo cresceu, né? Assim como o mercado fitness cresceu, o que levam a essas doenças, né? Talvez alguns hábitos, alguns produtos, alguns atalhos, né? O que levam a essas doenças também podem ter crescido nos últimos tempos. Por isso que a gente está com o mercado se apresentando desse jeito. Entendeu? Sim. Então, quando eu falo isso, aí isso tem a ver com tudo, né? O tipo de crianças que nós vemos tendo, quando falo de hábito, é desde lá de baixo, né? A gente não é fácil a gente concordar que as crianças de 20, 30 anos atrás viviam de um jeito, tinha uma infância um pouco mais ativa, talvez, um pouco mais segura e com um pouco mais de opções em termos de movimento, né? Eu que sou da área de educação física, eu posso provar isso. Não é um pouco mais, é muito mais. Então as crianças tinham um pouco mais de movimentos, de estímulos, de acervos de movimento, de opções, entendeu? E hoje a tendência, o estímulo e todo um incentivo é para que isso seja menor, né? É que o movimento seja cada vez menor, é que as facilidades estejam cada vez mais presentes, né? E algumas coisas foram negligenciadas, como a sociabilização, o esporte, tudo é oferecido também hoje, mas de uma forma diferente, né? Hoje você não tem isso, um exemplo é as escolas, né? Então, antes tinham várias opções de esportes na escola. Hoje, em algumas escolas, você tem que pagar para o seu filho fazer essas aulas todas à parte, todas são selecionadas, né? Você tem que selecionar o esporte que o seu filho vai fazer. Antigamente ele tinha uma oferta mais plural disso, então fazia com que ele tivesse mais vivências e enxergo eu, e a ciência diz isso, que essa oferta de movimento formava adultos um pouco mais ativos, né? E aí, Sim. como mudou esse comportamento, então, desde lá de baixo, eu peguei só um item do que você falou, que é as possíveis causas desse paradoxo, que é a falta de movimento. Então, como mudou desde lá de baixo a oferta, e nós estamos vindo com os jovens com menos movimento, e o movimento é uma coisa que age diretamente nisso, né, no aumento de saúde e na diminuição de algumas doenças, o resultado é esse que a gente está vendo. Algumas doenças não estão diminuindo, embora academias estão aumentando e as pessoas estão indo mais na academia, mas algumas doenças não estão diminuindo, pelo contrário. Eu vejo 4
tópicos, talvez, ou 4 pilares que podem estar contribuindo para esse paradoxo, né? O primeiro deles tem a ver com a correria do dia a dia, né? Tudo bem, a gente mora num centro específico que essa correria faz parte do nosso dia a dia, mas você vê as grandes capitais, muita gente vivendo Tá é, adoecendo com isso, né? nessa loucura, sabe? De produtividade, de tenho que entregar, tenho que estar trabalhando, Isso tenho que adoece. produzir. Então, a vida corrida e a vida cara, o que, que ela leva? Às vezes que você comentou alguns dos atalhos. Imagino que um dos atalhos possa ser a tal da comida ultraprocessada, que É, ela é mais rápida, ela é mais barata, então não tem muito tempo para comer, vou lá como alguma coisinha, como, sei lá, uma salsicha, como sei lá, uma coxinha, como um salgadinho, e aí você vê, quando você vê, você tá, o seu hábito, a sua semana, os seus dias, tá nesse atalho tá aí, nisso aí. Então você tem 15 facilitado. minutos para comer, aí você vai lá, come o fast food e É. pronto. Isso em larga escala causa um mal danado. Eu vejo esse como um pilar. Vou falar os 4 aí, se você depois Uhum, quiser comentar em cima deles. certo. Veja um pilar. Segundo pilar, o tal do ciclo da recompensa. Né? Então, você foi lá, trabalhou o dia todo, suou a camisa, chegou à noite, eu falo, putz, vou comer meu chocolate, vou, né, tomar meu sorvete, vou tomar uma cerveja, sei lá, mas mais especificamente com relação ao açúcar, né? Sim, Então tem muito desse ciclo de recompensa. Ou então, briguei com o marido, briguei com a namorada, vai se entope no chocolate. Então você vê hoje uma oferta absurda de doces gostosos, cheios de açúcar e tal, que a gente sabe, quando a gente come, libera lá. Depois você me corrige se é serotonina que libera quando a gente come o chocolate, daquela sensação gostosa e dopamina, tal. tudo. Então assim, eu vejo isso como um Insulina alta. ciclo de recompensa. A gente sabe que faz mal, mas é gostoso pra caramba e a gente se permite diante de qualquer fraqueza ou comemoração, enfim. Eu vejo como um segundo ponto. O terceiro tem muito a ver com o que você falou das telas, né? Uhum, Então hoje a gente tem tudo muito na palma da mão. é, Você tá com fome, você pede no aplicativo. Você precisa ir para uma reunião lá no outro lugar, você também chama um motorista por aplicativo. ou faz online. Exatamente, eu fico o dia inteiro fazendo online. É, A movimentação, ela diminuiu muito, é, né? Então, te ajuda você ficar estático. Então, quando você vê, você está o dia inteiro sentado, sem se movimentar. Então, sim, essa questão da facilidade de ter tudo na palma da mão, ela pode contribuir muito para essa questão do sedentarismo, né? concordo. E aí o quarto ponto, que tem a ver com os milhares de estímulos. Então, uma coisa é a vida corrida dos grandes centros, não é isso. São os estímulos que a gente sofre ao longo do dia, principalmente por conta do celular, né? Então é muito conteúdo ao longo do dia inteiro e às vezes até você está em casa, você está sendo estimulado. Você está no trabalho, você está sendo estimulado. Chega à noite, que é hora para você dar uma relaxada, você está estimulando tua mente, você não consegue relaxar, que isso pode afetar demais a questão da insônia, né? Você não tem descanso. É, Então eu vejo esses 4 pilares. Então, a vida cara e corrida, que tem a questão dos alimentos ultraprocessados. O ciclo da recompensa, a questão do excesso de açúcar. O tudo na palma da mão, a questão do sedentarismo, e os milhões de estímulos, a questão da insônia. Você junta tudo isso, é, é uma bomba atômica, né, para a é, sociedade. é. Eu diria que esses 4 pilares são os 4 sabotadores. Sabotadores, Sabotadores de saúde, entendeu? Então, hoje, quando a gente fala em promoção de saúde, mais do que tudo que está sendo oferecido como facilidade, né, a própria academia mais próxima de casa, que sou mais próxima do trabalho, a própria academia com um valor mais acessível, né, que facilitou para muita gente, não é só isso que o cara tem que prestar atenção, né? Que a pessoa tem que se atentar. Também tem que ver quais são os sabotadores, que embora ele esteja na academia, que aí é isso que talvez seja o reflexo do mercado, né? Uhum. O reflexo do que a gente está vivendo, né? Embora está abrindo tanto centro de wellness, de promoção de saúde, de recuperação para a saúde ainda está se mostrando com índices ruins, né? Na sociedade brasileira. Então,
embora a pessoa tome alguns cuidados e algumas atitudes, por exemplo, se matricule numa academia, ele tem que estar atento a esse tipo de sabotadores, né? Ele também tem que se atentar um pouco a organizar sua alimentação, a, de certa forma, e a gente sabe o quanto isso é difícil para o brasileiro, para a grande maioria dos brasileiros, né? De certa forma, tomar cuidado com a tela, o excesso de tela, a falta de recuperação, que é o sono, que a gente sabe, a falta de hidratação, né? Se interessar por assuntos em que cause o bem-estar, o tempo para o hobby. Então, tudo isso que a gente sabe que contribui, corrobora para uma boa saúde, a gente também sabe o quanto é difícil o brasileiro ter acesso, muitas vezes, ter tempo, né, para acessar, embora tenha vontade e muitas vezes conhecimento para isso, né, e a gente vê o quanto é difícil, pela vida corrida, pela situação econômica, né? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, para que pelo menos as pessoas tenham opções e tenham um conhecimento de que, peraí, como é que eu consigo pegar um pouquinho de cada um, ou como eu consigo tomar um pouco de cuidado com esses 4 sabotadores, para que eu consiga caminhar, ou pelo menos me direcionar, né, para o caminho correto em relação à saúde. Peraí, o quanto eu posso fazer, que era isso que eu estava te falando sobre aquele material em que a gente estava produzindo junto com a médica, que é assim, o quanto você pode fazer um pouquinho hoje, um pouquinho essa semana, entendeu? Pequenas metas, né, para conseguir adequar e inserir no dia a dia pequenos hábitos, né? Então, a saúde e a longevidade, eu vejo que a gente só vai conseguir se a gente começar a picotar. Porque fazer tudo de uma vez talvez cause uma frustração tão grande que a pessoa desiste, né? E a gente vê o quanto pessoas que desistem, Uhum, entendeu? uhum. Então, esse paradoxo que você levantou no começo do assunto é a união de diversas coisas. O quanto falta de olhar da sociedade para planos e para programas que incentivem, né, mais saúde e o cuidado da saúde, e ao mesmo tempo o quanto a gente tem que fornecer conhecimento para que essas pessoas também vá acrescentando conhecimento e conseguindo se modular dentro dessa proposta de eu preciso treinar, eu preciso ter um pouco mais de saúde e promover isso para o meu corpo, para o meu dia a dia, saúde mental, saúde física. Mas como eu começo a fazer tudo isso? Né? Então, a gente tem que ter mais programas que ofereçam e acolham essas pessoas que se despertam para isso, e ao mesmo tempo oferecer conhecimento para que essas pessoas tenham acesso e despertem também para isso, entendeu? Perfeito. E a gente não está falando aqui de estética, a gente não está falando Nenhuma, aqui de barriguinha trincada, nada disso. A gente nada está disso. falando, na verdade, de saúde e bem-estar É, para fugir de obesidade, fugir de sedentarismo, fugir de pressão alta, isso. né? Então tem um longo caminho aí pela frente, apesar de que me parece também, então, assim, de novo, esse paradoxo, talvez a gente esteja num momento de transformação da sociedade, com uma geração nova vindo aí, com hábitos mais saudáveis, mas ao mesmo tempo tem muita gente de gerações antigas que tem a informação, já sabe, mas por algum motivo não muda. É, eu vejo como a gente está num momento de transição, de transformação de tudo isso, onde está Sim, tá tudo junto e misturado num mesmo ambiente também que acho. gera esse paradoxo que a gente tem falado. E eu estou usando demais essa palavra porque, ao mesmo tempo, então, vai, um monte de academia por aí, mas os índices de doenças mentais e psicológicas, psicossociais, estão tudo lá no alto também. Mas a gente começa a ver algumas marcas que a gente nunca imaginou que está começando a trazer essas consciências. E são marcas populares, que vai na massa, que começa a ensinar, talvez, a população. Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu vou falando em doses homeopáticas que a gente vai Uhum, discutindo, né? uhum. Que me chamou a atenção aqui é a questão recente aí, tanto o McDonald's, massa total, quanto o Subway, estão começando a falar aí de
de lanches, que até pouco tempo atrás, não, até hoje, né? É visto como muito calórico, Certo. mas eles estão começando a trazer uma narrativa de ser mais saudável, Uhum. de colocar mais proteína, né? A gente pode até falar um pouco sobre isso, que a gente vive a era da febre da proteína. E aí Certo. você vê McDonald's, que lá fora parece que eles estão testando um menu específico para usuários das canetas emagrecedoras, Certo. que são porções menores, com menos açúcar, com mais proteína. Então, sei lá, nuggets de frango grelhado ao invés de ser empanado, Uhum. wraps de couve-flor, hambúrguer envolto na alface no lugar do pão. Sim, uma iniciativa super bacana. E o Subway lançou agora, recentemente também, uma campanha com o Ramondino, né, Sim. do lanche lá de frango, que tem 40 gramas de proteína. Pô, você para pensar, é tudo fast food. É. E eles estão começando a trazer esse tom mais saudável, esse tom de proteína, que eu acho que eles vão ajudar a ensinar a população a estar mais consciente com relação a isso. Sim. Eu acho que tem dois lados. Eu acho que é bom eles aderirem a esse movimento, mas não acho que a ideia seja deles de ajudar a população, de jeito Não é. nenhum. Eu acho que é aproveitar É o o capitalismo, né? comportamento, eu acho que é uma adaptação ao Sim, comportamento da população, sim. entendeu? Ou seja, como é que eu faço para, porque isso deve ter refletido, não, vou falar melhor. Isso reflete, quando a população muda o seu comportamento, reflete no bolso da empresa, Com né? certeza. Então, como eu faço para recuperar essa fatia do mercado que eu estou perdendo? O mercado vai mudando e uma fatia grande passa a não, né? Ou seja, usuários de canetas emagrecedoras sabem que voltar a ter aquele hábito vai ser sabotador ao objetivo dele atual. Eu quero emagrecer e se eu continuar comendo McDonald's, até mesmo porque quando eu tô com canetas emagrecedoras, esse apetite é inibido, certo? E talvez eu nem aguente mais ficar com esse hábito. Mas aí vem essa empresa que não quer perder essa fatia, Perfeito. que está com um novo comportamento. Peraí, eu tenho algo para você. Um aqui mais proteico, menos calórico, menor, com menos volume, com a digestibilidade um pouco mais. Enfim, você entende que é uma Sim. adaptação ao Não, mercado? total, faz total sentido. Mas não é ruim, né? Não dá para falar assim, pô, então esse é um movimento ruim, tem que parar. Não, nem tem nem vai, né? Então, as empresas têm esse poder, principalmente as maiores, né? E pensadores de solução, assim como as automobilísticas se adequam a um mercado que está saturado em determinado carro. Então, opa, peraí, pessoas querem carro menores, a gente lança carro menores. Agora a onda não é poluir tanto, vamos para o carro elétrico e tal. A adaptação do comportamento das pessoas. Os grandes têm esse poder. E eles acabam ditando toda a regra de outros menores. Isso eu Sim, acredito que, por isso que eu acho que é bom. sim, Né? sim. Porque, opa, se esse grande se adaptou, peraí, eu tenho que ter uma É, opção, eu tenho que me eu tava adaptar. lendo, eu tava lendo uma pesquisa, não vou saber a fonte aqui agora, mas que era voltada para os supermercadistas, né? Então eles avaliando, eles têm milhares de dados, então eles falando que como que tá o carrinho do brasileiro, né? Do supermercado, Certo. que tá com muito menos carboidrato e tá com muito mais proteína. Proteína. Então eu vejo que a partir do momento que isso é oficializado ou lançado, as marcas começam a correr atrás para essa É. tendência, que vai Oh, muito ao encontro do que você está trazendo aqui agora. E tem vários outros exemplos também. Então, tava lá vendo. Porra, esse me impactou, né? Doritos Protein. olha aí. Imagina, os caras estão chamando ali que tem uma linha de snacks funcional com 10 gramas de proteína. Eu sei lá se isso aí é verdade, se não é verdade, tá? Eu digo se é realmente funcional, porque Uhum. é um snack, a gente sabe que esse snack não faz bem para a saúde. O contexto todo. O que eu diria é que, assim, ó, muitas das vezes é verdade. Ou seja, é verdade que esse salgadinho agora tem Tem 10 10 gramas gramas de de proteína? proteína, É verdade. mas tem Mas ele é 400. saudável? Não. Aí é outra história. Não quer dizer que é saudável. Quer dizer que isso é um alerta para quem por acaso ouviu essa informação que o aumento de proteína ou alimentos com a base de proteína ou com uma quantidade de proteína considerável são melhores, né?
E aí o cara fala, bom, entre eu comer o Doritos que não tem proteína e o que tem proteína, é melhor eu comer o que proteína. Aí tem fundamento, entendeu? Uhum. Então, tipo, por isso que eu sempre digo, os grandes se aproveitando do Sim, comportamento do sim. usuário e Sim. se adaptando. Aí É. o Doritos vai lá e fala, cara, assim eu vou pelo menos quebrar um pensamento meio de alerta que eles, né, de que alimentos que não tem muita proteína são inferiores. O cara já quebra isso, agora tem o Doritos com proteína. É. Não deixa de ser um alimento ultraprocessado, que às vezes... E tem um detalhe, não quer dizer que você absorva, porque tem a biodisponibilidade. Não quer dizer que você come 10 gramas de proteína que você absorve, porque dependendo do processo que essa proteína passou, a biodisponibilidade dela, ou seja, a absorção, o quanto seu organismo vai Absorver, né? absorver e aproveitar isso como Aham. aminoácido produtivo, isso é alterado, Aham. tipo, de acordo com o processo desse alimento. Então, nem sempre isso vai ser uma verdade, tipo, lá na ponta final, né? E nem sempre esses alimentos que se adequam, assim como você vê alimentos líquidos prontos com proteína, né? Alimentos lácteos, né? Esses shakes proteicos, Sim. né? Não quer dizer... Então, você vai ver diversas marcas que tinha iogurte com proteína, aí agora tem um monte de marca. Não quer dizer que você vai absorver. E não Sim. quer dizer que tudo que está ali, porque alguns aumentam a proteína, mas aumenta o conservante, aumenta açúcar, porque toda a forma tem que ser alterada quando você aumenta um tipo de nutriente desse, macro ou micro, entendeu? Esse exemplo que você deu do shake, inclusive me vem na cabeça o Iopro da Danone, né? Pois é. E a Danone sempre, Cilada. a Danone sempre ditou ritmos, né? Tava lendo a história deles lá, que a cada 10 anos eles trazem uma inovação para o mercado, para se manterem relevante, enfim. Então, nos anos 70, eles fundaram, que antigamente era só o iogurte, aquele iogurte sem sabor, sem nada, sabe? Que iogurte natural. Azedo, Aí, nos anos 70, eles lançaram o iogurte com frutas, que foi a inovação no mercado na época. Depois com fruta e açúcar. Depois de 70 para 80 foi o Danoninho, que foi a nutrição infantil que eles trouxeram. Depois, nos anos 80, foi o Danones com sabor de chocolate, tipo Danette. Depois, nos anos 90, a categoria mais light, com corpos. Anos 2000. Funcional e aumento de fibras. Exatamente, funcionais com iogurte grego. E aí, hoje em dia, tá com a febre da proteína com o Iopro. E aí, quando eu tava estudando sobre isso, inclusive, eles falaram que foi o primeiro produto deles, que todos os produtos deles ficam em geladeira, né? Esse foi o primeiro produto que eles conseguem colocar fora, se conserva fora da geladeira. Que será? Não sei se tem a ver com observando. Que será? Que ele consegue colocar nas diferentes gôndolas do supermercado, que aquilo estoura de vender. É um baita case de sucesso. Mas o ponto aqui você pega a caixinha, tá ali, né? Em letras garrafais, 15, 20 alto teor de açúcar. gramas de... Não, 20 gramas de proteína. Tá? 20G proteína. Lá tá em letras garrafais. Aí tem que ver lá a bula, sei que... Todo o combo que vem junto. Só de você ter falado dessa alteração, dele sair da geladeira e ir para a prateleira, qualquer produto que tenha aumentado o seu data de validade, também se aumentou os conservantes para manter ele daquele jeito. Entendeu? Então, vem junto uma maior agressão ao seu organismo. É mais aditivos químicos, né, para se manter aquele produto ali. E, consequentemente, ele passa de um menor processo para um maior processo. É um produto que se torna ultraprocessado também, com maiores conservantes, com maiores quantidades de outros agregadores que não precisariam, que tira o lance do saudável, entendeu? É claro que é tudo equilíbrio, né? Não estou falando mal de um produto ou outro, mas é um alerta para quem não tem atenção a isso, né? Será que isso, né, é a cilada da indústria alimentícia, assim como da indústria farmacêutica, da indústria de suplemento, é tudo que você mascara para vender um produto adaptado ao mercado e ao comportamento atual. Eu estou enxergando que essa discussão que tem o quê? Vou de novo usar o termo febre da proteína, que a gente está vivendo na sociedade. Tudo agora é proteína. Então, estou vendo ela como centro. E várias marcas surfando essa onda. Algumas trazendo um produto que é de super qualidade, outras que podem ser uma cilada, como você falou, porque além
das gramas de proteína que elas prometem, vem junto no combo um monte de coisa. Açúcar, caloria, conservante, enfim. Isso. Né? Mas ainda nesse tema, tem umas balas gummies com proteína ou até creatina, eu acho. Creatina. Não sei se você já experimentou, se é vi. bom isso aí, se não é bom isso aí. É igual os outros, né? Mesma coisa. Mesmo os outros. Algumas vêm, aí eles te oferecem de outra forma de consumo, mas muitas vezes com alguns outros produtos adicionados que não é tão interessante. E dependendo para alguns tipos de patologia, como diabetes, pressão alta, tem tudo isso que a gente tem que tomar cuidado, que é o aumento do sódio, né, que interfere na pressão, ou do açúcar, que vai interferir no nível de glicemia, ou mais ou menos, entendeu? Então não dá para crucificar esses produtos e essas facilidades, né? Mas é preciso olhar com carinho e, antes de tomar uma atitude ou de mudar a sua alimentação de um lado para o outro, auxílio de um profissional, né? É ideal você saber como o seu organismo tá antes de fazer qualquer mudança, para saber que caminho ou que rumo você tem que ir, né? E após decidir a mudança, tem que ser com equilíbrio, com a ajuda de um profissional, tanto em exercício quanto profissional da nutrição, quanto um médico ou fisioterapeuta, de acordo com, né, o condicionamento físico ou a situação atual. Então tudo isso é válido. A gente não pode crucificar alimentos e nem essas facilidades e nem esses movimentos que teoricamente vêm para ajudar em termos de saúde, porque eles não vão parar. Né? A gente não tem força para frear isso. Muita gente vende mentira, mas muita gente vende verdade. Então, na verdade, a gente precisa de conhecimento e orientação profissional para conseguir agir no meio dessa bagunça toda, porque é bagunçado. Isso se torna bagunçado. Imagina, nós estamos falando, mas nós somos profissionais que estamos na área. Entendeu? Né? Eu estou dentro da academia e lidando com esse tipo de questionamento. Isso é bom ou isso é ruim? Há 25 anos. As perguntas são as mesmas. As perguntas que eu respondia no ano 2000, quando eu entrei nas primeiras academias, eu trabalhava com natação e treinamento físico, são as mesmas. Entendeu? As pessoas comparando produtos. Essa conduta é assim ou é assim? Esse exercício eu tenho que fazer até aqui ou até lá? Entendeu? Ainda são os mesmos. Então, a gente que está há muito tempo acha isso ou acaba normalizando isso. Agora, imagina quem está entrando agora, entendeu? Isso tudo. Peraí, então eu já entendi que eu preciso melhorar os meus hábitos, melhorar a minha alimentação. Então eu vou para o mercado agora buscar orientação. Cara, quando o cara digita isso na internet... Putz. Dá medo, entendeu? Deixa eu listar alguns aqui que eu puxei, só pra gente... Manda aí. Aí eu vou trazer um outro tema pra gente debater também. Certo. Então vamos lá, já falei aqui do McDonald's com um menu focado pra quem usa Ozempic, essas Monjaro, essas coisas. Subway com a propaganda do Ramon Dino. Falamos das balas gummies com proteína, Doritos Protein, tem o pirulito da Antonella sem açúcar, tem Guaraná com fibras, tem Coca-Cola sem açúcar e sem cafeína, tem água com proteína, água chama Mamba. Não tem uma água com proteína. Com 20 gramas de proteína. Eu vi. A linha da Copenhagen de chocolates saudáveis, tem a Nespresso com uma linha de cafés funcionais que geram bem-estar. As bebidas prontas que a gente falou, YoPro e vários outros concorrentes que entraram nessa onda. Se a gente for falar de Whey Protein, então, as collabs que eles têm, né? Tem Whey Protein com sabor de Fini, com Bubalu, MM. Cara, o mercado tá infestado dessas questões. E aí acho que é legal, como você falou, né? Consultar um especialista para ele validar, né? Para quem estiver procurando. É por isso que eu te falei que é bom para os clientes ter tudo isso de opção, seja no universo nutricional ou no de treinamento. E é bom para os profissionais, né? Assim como os profissionais hoje têm mais espaços para trabalhar, né? É bom para todo mundo, porque olha o tanto de opção, né, que tem, né? Que você está falando, tudo isso veio surgindo e tudo isso é reflexo do nosso mercado fitness, é reflexo do comportamento do cliente que está mais atento. O mercado do treinamento trouxe tudo isso, né? Isso é reflexo daquele mercado que era visto de forma preconceituosa, né? E hoje eu posso afirmar isso. Eu tô desde essa época. O mercado era visto, o mercado do treinamento, como coisa preconceituosa, e o mercado da alimentação não era muito ligado uma coisa com a outra,
entendeu? A alimentação estava para lá, era o que engorda, o que emagrece, e o treinamento estava para cá, o que deixa fortão e o que não deixa, entendeu? Tanto se cresceu nos dois universos. Né? Claro que a gente pode falar de diversos outros, né? De suplemento, farmacêutico e tal, mas olhando para o lado da alimentação e treinamento, né? Tudo se diversificou, mas o lado do treinamento arrastou isso, entendeu? Porque primeiro veio crescendo tipos de treinamento, tipos de espaço, entendeu? Com tipos de movimentos oferecidos, de aulas oferecidas. E esse mercado cresceu tanto que tudo que é atrelado a isso, que aí vem roupa, vestiário, tênis, alimento, suplemento, remédio, vitamina, tudo isso cresceu. Esse outro mercado cresceu, por isso que há um olhar gigantesco para isso e fala, como é que eu posso me adaptar, sendo que o cara era um cara gordinho, que só comia trash, que era o meu melhor cliente, agora se pá, ele nem vai vir mais aqui, entendeu? Porque ele partiu pro outro lado. Então, peraí, se eu tiver algo que mesmo daquele lado ele possa vir aqui de vez em quando, eu não perco esse cliente. É aí que rola as adaptações. Preparei uma listinha também de... Aí. Pode falar aqui? Pode. Bel Marques, cantor do antigo Chiclete com Banana. Certo. Criou lá o suplemento dele e uma maratona dele chamada 100% Você. Zara, loja de roupa, certo, lançou a linha de acessórios para treinar em casa. A Zara lançou uma linha de acessórios para treinar em casa. Lululemon, outra marca de roupa, abriu um estúdio próprio em Los Angeles. E a Nike? Nike. A Nike. Foi o que eu mais gostei, tinha que pouco. Puta, com a sua marca própria de estúdios e acessórios fitness, de dumbbells, anilhas. E eu cantei a bola, hein? 2 anos antes, hein? Cara, eu acho que talvez no episódio 1 ou episódio 2 do Fitilosofia, a gente falou disso. Isso, 2 anos atrás. Se essas marcas decidirem abrir academias próprias, para onde elas vão, né? No caso da Nike, a Nike tem o ecossistema inteiro, né? Certo. Então, quer dizer, tudo isso corrobora ainda mais para esse movimento. E olha que quando a gente comentou sobre isso, eu só falei de marcas de esportes. Eu falei, cara, imagina se tem um CT da Adidas ou um CT da Nike. Verdade. A frase foi essa. Verdade. Né? Ou daqui a pouco, que é o que eu acho que daqui a pouco vai acontecer também, track field, que promove já eventos dentro de grandes grupos de corrida, de yoga. Cara, daqui a pouco, alguma forma, é aquilo que eu te falei, adaptação do comportamento. Deixa eu ver como é que eu pego uma fatia dali. Ou eu não perco mais essa fatia que eu tô perdendo. Entendeu? Então, eu gosto mais de falar de futuro, certo? Então, a provocação seria, quem mais, ou o que você acha que é admirável de se pensar, mas que você acha que vai acontecer, que vai pingar dentro desse mercado? Alimentar, fitness e wellness. O que você acha que é? Essa é uma boa pergunta, hein? Eu tenho algumas. A próxima marca, você diz? A próxima marca, o próximo movimento, a próxima explosão de movimentação. Cara, tem se falado muito. Eu não tô mais nessa vibe, né? Mas tem se falado muito que as baladas estão morrendo, né? Que as novas gerações mais novas não estão trocando balada noturna, bebida alcoólica por um outro movimento social. Inclusive cafés da manhã, fit, sabe? Onde a turma vai, faz um treino, se sociabiliza e zera de álcool. Então, não sei, me parece que esse pode ser um movimento interessante, que não vai ter mais esses bares e baladas e vai ter esses movimentos sociais focados na geração mais nova, com essa questão de hábitos saudáveis. Não sei, arriscaria isso. Boa, essa é boa. Posso arriscar a minha? Claro. A minha, eu acho que vai ser criados, assim como a gente foi criando espaços micros e cada vez mais exclusivos, tem a ver com a exclusividade. Vão ser criados espaços macros, fitness, como cidade do fitness, bairros do fitness, ou bairros da saúde, bairro do treino, a cidade que mais tem, a cidade das academias, pá!
Eu vou para lá para entrar em forma para aquela cidade. Eu acho que essa é a tendência. Assim como eu achava que eram os centros, as grandes marcas iam fazer CTs, eu acho que as grandes marcas, aquela cidade é patrocinada ou aquele espaço, porque já está acontecendo, já está criando clube que é uma praia, condomínio que é um condomínio com uma praia, com uma academia, com um espaço. Eu acho que vão ser cidades. Eu acho que vai ter a cidade fitness. Daqui a pouco vai ter a primeira cidade fitness, onde a gente tem mais academias do que condomínios. Nossa. Eu não vou te falar que isso é daqui 10 anos. Eu acho que é daqui 3. Rapaz, ainda bem que isso está gravado. Acredite. Isso até já tem marcas que estão meio que patrocinando, tipo naming rights, né? De parques, ou estão começando a ficar ali, sei lá, pegam um quiosque no Rio de Janeiro. Olha aí. Parece ser um resquício, ou resquício não, talvez um ponto de partida para esse lugar aí que você está falando, que eu nunca tinha imaginado. Posso falar os dois? Posso só para fechar falar o que eu acho também, o segundo? Diga lá. Grande transformação? Diga lá. A disputa vai ser entre países. O país que vai vender mais saúde, o país que vai disputar esses índices. O índice de saúde mais elevado. O que tem menos X doença. Tudo vai ter a ver com o fitness. Tudo vai ser com a promoção. Entendeu? Isso vai ser venda mercadológica mundial. Daqui a pouco. Assim como o que sustenta é o agro, o que sustenta. Vai vendo o espaço que o fitness vai tomar na sustentação da economia do país, do PIB, é daqui a pouco. Por isso que eu acho que cidades vão se tornar exemplos e potências dentro de um país, assim como vai atrair toda a visão do mercado e vai subir tudo isso daí, de aparelho, de centro esportivo, de roupa, de calçado, de alimentação, suplemento, alimentos, vitamina, tudo vai virar grande potência. Tudo vai virar um produto. Entendeu? Sim. E isso, essa promoção de saúde e esse resultado, se isso vier mais rápido ou mais lento, mas eu sei que vai vir esse resultado reverberando em índices de saúde pública, isso vai ser vendido como uma moeda. E aí, internacionalmente. Eu acho que vai começar com cidade. Mas depois vai se tornar uma briga entre países. Não, faz muito sentido isso que você tá qual é o país, o maior país fitness? Estados Unidos. Não é nem pensar, eu acho que não. Pode ser o país que tem maior número de academias e usuários, sei lá. Só que, por exemplo, a gente ganha como país que mais se paga academia. Eu vi isso recentemente. Entendeu? Mas o país que mais se arrecada com academia já é o Brasil. Então, será que o país que é considerado mais fitness é o que mais tem academia? Ou o que mais gasta com academia? Ou o que mais se frequenta academia? Isso é incógnito. Entendeu? Sim. Ou a gente vai começar a trazer alguns índices para colocar em confronto com isso. Tem mais academia, mas vamos olhar o índice aqui de diabetes. Tem mais academia, mas aonde morre mais de infarto, problemas cardíacos? Top. Isso ainda não virou. Não, muito legal essa visão. E você comentou aí no meio do episódio que antigamente a turma ou só falava de treino ou só falava de alimentação. E isso não se conversava, isso lá atrás. E que hoje está tudo entrelaçado. Me parece... Era muito separado as coisas, né? Sim. Hoje... Não, e me parece tudo no mesmo grupo. Me parece que hoje, assim, os hábitos das pessoas também tá tudo misturado. Você pega hoje a tua vida, você conversa com as pessoas, de novo, o que o cara vai vestir, o que o cara vai comer, o que o cara vai se exercitar, como o cara vai dormir, o jeito que ele vai tomar... Todo mundo falando, literalmente, né, no wellness, do dia dele. Então, tudo interfere. E quando você começa a olhar isso... Tudo tem a ver com a academia hoje. Exatamente. Tudo. Então, o nosso dia a dia tem a ver com isso. As marcas estão preparando produtos que têm a ver com isso. E que interliga essas coisas. Exatamente. Mas o que eu ia dizer, quando você traz essa questão dos países e tudo mais, é que a gente, aliás, um dos objetivos deste episódio é justamente isso, trazer a questão de fitness e wellness versus as doenças mentais, psicológicas, psicossociais. Cada vez mais eu acho que, assim lá atrás, como a atividade física era para um lado e a alimentação era para o outro,
Eu acho que isso também está começando a se Entrelaçar. entrelaçar e Tá. a gente está cada vez mais falando sobre tudo isso, isso vai ficar cada vez mais consciente na mente das pessoas. Então talvez é um movimento que lá atrás aconteceu, não sei se eu estou me fazendo entender aqui, que atividade física e alimentação era separado, hoje não tem como separar. E agora também, o que a gente está falando de fitness e wellness e as doenças mentais e físicas e tal, que ainda é olhado muito separado, isso não tem como não se entrelaçar. Isso vai se entrelaçar. Eu acho que ainda não Sim. está entrelaçado. Na verdade, às vezes falta a entender que o exercício ajuda e muito em tudo isso. Por isso que às vezes não está entrelaçado, entendeu? Mas a partir do momento que se há esse entendimento, opa, vários problemas que estão desse lado aqui, eu posso amenizar ou prevenir ou tratar com o exercício e alimentação adequada, quando se tem esse conhecimento, aí as coisas se entrelaçam. A mesma coisa aconteceu se a gente só pensar no exercício ou se a gente só pensar na alimentação. Se a gente pensar no exercício, que era da natação, não era da musculação. Porque se você treinar e nadar depois, você perde tudo, não era isso? Sim, Quem era da corrida, não era da musculação. é. Porque se você fazer musculação e correr depois, você perde tudo. Hoje não. Para você correr melhor, aumentar o seu índice, estar preparado e com a estrutura boa para não lesionar, é melhor você fazer musculação. Uhum, Entendeu? Por quê? Porque você vai se diferenciar se você usar dessa arma aqui. uhum. Entendeu? O cara que nada pra caramba, é bem estruturado, é mais potente, é mais forte, usa para chegar nesses a musculação. Hoje, entendeu? O cara para não lesionar num esporte que é unilateral, tênis, beach tênis, seja lá qual for, é melhor ele ter um suporte da musculação. É só a gente melhorar o conhecimento, né, dos profissionais e da população que as coisas se entrelaçam, entende? Então, tipo, a tendência é se entrelaçar e se ajudarem, né, de acordo com o que a gente vai alertando e conscientizando a população. Quem mexe com esses serviços, quem oferece, né, estabelecimentos. Quando a gente leva uma consultoria, a gente tenta exatamente entrelaçar as coisas. Falar que o cliente está preocupado com a alimentação, mas está preocupado em ser atendido direito, mas quer um preço bom, quer aproveitar aquela promoção, entendeu? Então o comercial tem que conversar com o pessoal que recebe, que depois tem que entregar para o professor e fazer valer jus aquele dinheiro que ele está. É tudo junto, mas para o resultado às vezes acontecer, tem que ter um outro profissional, aí a academia se disponibiliza a isso, ou tem parceria com o É, médico, um, um nutricionista. Você movimento entende? um movimento que tem crescido bastante também, eu tenho visto por aí pelo menos, é transformar a academia no seu terceiro lugar, né, o third place em Uhum. inglês. O primeiro lugar é a sua casa, o O teu segundo lugar trabalho. é o seu trabalho, e cara, crescer um movimento que a academia tem que ser o seu terceiro lugar. A Starbucks chegou a tentar fazer isso no passado, né, da cafeteria ser esse terceiro Uhum. lugar e tal, e tem crescido esse movimento dentro do mercado de academias também. E aí essas boutiques que a gente estava falando aproveitam dessa situação para falar: opa, se o primeiro lugar é a casa, o segundo é o trabalho, o terceiro é a academia, vou unir esses dois aqui, ó, que ele pode fazer É isso. network, tem um cowork, pode ser o segundo e o terceiro pode ser aqui, ou seja, o cara vem praticar saúde, mas faz network, por isso que se cria esses polos, É. entendeu? Né? Aí tá uma oportunidade para os donos de academia, é o posicionamento, aproveitar Exatamente. uma coisa com a outra, é aí que Eu ouvi uma frase volta a outro dia que eu achei falar. fantástica, né, que era o fim do projeto verão. Projeto verão é uma fala forte, né, lá para, sei lá, É, segundo semestre, o verão vai chegar, tal. é. Quantas promoções eu mesmo já não fiz quando estava à frente de academias com o nome Projeto Verão e tá com uma promoção ali e tal, porque é muito forte, né? Não, pô, vamos treinar 2, 3 meses para dar um pump no bíceps, dar uma Uhum. emagrecida, ir pra praia e tal. O fim do Projeto Verão, por quê? É o fim do sai o Projeto Verão, entra o projeto bem-estar, né? O projeto dormir melhor, o projeto pensar melhor, o projeto Sim. render melhor, que é algo menos episódico, né? O projeto verão é uma coisa de Menos sazonal. menos sazonal, é um período. É, E a questão do bem-estar é constante, a disciplina, é é. você vivenciar E esse hoje negócio. a imagem de prosperidade está ligada com o bem-estar. Quem tem mais Verdade. tempo para o bem-estar, teoricamente, né, também passa uma imagem de mais próximo, né, eu tô próspero.
Eu tô tão próximo que eu tenho tempo para isso, Verdade. de tão escasso que tá o Verdade, tempo, é né? verdade. Então, quando a gente pensa em bem-estar, a venda também é desse cara que tem esse time, né? Então, te ofereço todos esses serviços no seu tempo hábil para praticar o bem-estar. E aí, tipo, Uhum. é a oferta da meditação, é a oferta do recovery, do relaxamento, da performance, entendeu? Do treino sociável, com Saunas amigos, agora tá em alta, saunas, entendeu? crioterapia. Lugares mais divertidos, né, cara? Você entende que tudo isso é bom? Por isso que eu não consigo olhar pro pessimismo. Ah, e quando isso vai quebrar? Quando os caras pararem de inventar coisa nova. E não param. Não Uhum. param. É dentro. Eles estão inventando muitas coisas novas, né? O mercado se reinventa e surge coisas novas ou coisas adaptadas de acordo com a saturação. Entendeu? Vai saturando, mas vai É, surgindo, vai saturando, mas vai surgindo. E a gente tem ainda muito mais público para envolver nesse mercado. A gente sim, tem muito público. sim. Então, hoje, né, a gente pode pensar, né, o segredo está e o projeto é: vamos criar projeto para tirar as pessoas de casa. Por quê? Porque tem muita gente em casa. É, Tem muita gente em casa. O grande movimento, né, além do movimento de inovação dentro dos serviços, é o movimento de, peraí, como que eu posso agregar? Como que eu posso trazer? Como que eu posso ainda inflar esse público? uhum, Porque o movimento aqui de lugar vai ter, uhum, de estrutura, de espaço. Isso aqui a gente não precisa nem duvidar, né? Porque a sim, gente está até assustado é, com tudo isso. Agora, a gente precisa começar a se assustar das pessoas virem. Quem é que tem a fórmula de como eu trago, né? É o que eu sempre te falo. Cadê a rede, a galera que está pensando nisso? Como é que eu trago esse pessoal? Como é que eu mantenho esse pessoal? Quem está fora, como é que vem para dentro? É isso que eu acho que falta. perfeito. Eu vejo que tem bastante oportunidade, né? Como a gente falou no início aqui, um paradoxo gigantesco. Mercado fitness e wellness crescendo absurdamente, por outro lado, um monte de doença também crescendo, mas acho que tem despertado muito, né, o nível de consciência das pessoas, muita gente falando sobre, muitas Sim. empresas criando produtos para melhorar a saúde das pessoas, se tornarem mais saudáveis. Você fez um exercício aqui de futurologia do que você imagina. Eu acho que assim, pensa nas doenças como o mal, tudo que é de bem-estar com o bem contra o bem ainda vai vencer esse Vai. jogo, a gente está no caminho, a gente atua como agentes, né, Ô, desse bem para ajudar também cada vez mais pessoas chegarem nesse lugar. Beleza, seu Marcelo Braz? beleza. Maravilha. Mais Então, uma vez, mais uma vez em conjunto assuntos aqui. que não têm fim. É isso aí. Você espero que tenha gostado desse episódio. Se fez sentido para você, curta nosso vídeo, compartilhe aí com pelo menos 3 amigos da sua família, enfim, e se inscreva no nosso canal. E a gente se vê então num próximo episódio, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu!